YouTubers, meus amigos, vamos mais uma vez conversar sobre a obrigação dos filhos em prestarem a prestação alimentícia aos seus pais idosos, seus pais que estão em momentos de carência na velhice, em situação em que não conseguem fazer a sua própria manutenção. Eu vou retornar a esse tema porque há uma necessidade de análise mais específica desse tema. Existem poucas decisões em tribunais, porque é um tema que não é muito comum no cotidiano dos tribunais, mas que está ocorrendo a necessidade já de busca de pais que estão sendo abandonados por filhos. É uma situação trágica que ocorre hoje no cotidiano das famílias idosas, filhos abandonando pais. A Constituição Federal, o Estatuto do Idoso e o Código Civil andam junto no amparo, na proteção legal, na busca dos pais em situação de abandono por uma prestação suplementar alimentícia por parte de seus filhos. Muitos desses filhos que convivem com os pais, mas que não oferecem, que não os amparam na necessidade. Existe uma decisão da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em que um filho recorreu de uma condenação que sofreu de uma vara civil de família, em que o pai buscou, através desse filho, a sua sustentação através de uma pensão alimentícia paga pelo filho, e que esse filho não concordou e recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e que o tribunal, por unanimidade, determinou que, com base no artigo 12 do Estatuto do Idoso, este filho é obrigado a arcar com aquela pensão alimentícia para o pai, que estava em situação de necessidade alimentícia. Este filho não concordou, recorreu, mas perdeu este recurso. O tribunal entendeu de forma unânime que a obrigação daquele filho, mesmo existindo outros filhos, o Estatuto do Idoso, em seu artigo 12, determina que o pai ou a mãe deve buscar apenas um dos filhos, se houver necessidade dessa prestação alimentícia. Os pais, ou o pai ou a mãe isoladamente, eles não são obrigados, em conjunto ou isoladamente, a entrar com um pedido de pensão alimentícia contra todos os filhos. Não. O artigo 12 do Estatuto do Idoso determina que os pais, o pai ou a mãe, podem entrar contra apenas um dos filhos. Se esse filho que for condenado e sentenciado a pagar a pensão alimentícia, ele pode, no próprio processo, recorrer dessa decisão, mas dificilmente o tribunal reverterá essa decisão. Então, por conseguinte, ele pode, posteriormente, em ação separada, em ação apartada, ou seja, num novo processo judicial, entrar com uma ação que é chamada ação de regresso contra os outros irmãos, para que estes o indenizem na proporção do que ele está pagando aos seus pais. Mas convenhamos, moralmente, isto é um ato desprezível. Um filho que já abandona os seus pais, que já não arca, não os ajuda na necessidade de velhice de seus pais, ele já está moralmente condenado. A condenação judicial é um mero ato formal. O ato moral é muito mais pesado sobre esse filho. Um filho que abandona seus pais, que sofre uma ação judicial para que arque com as necessidades de seus pais, ele já é moralmente condenado. A Constituição brasileira, ela é clara: os filhos têm um dever, a pensão, o ato de pensão alimentícia, de prestar alimentos, é recíproco entre os pais e filhos. E a Constituição é clara: os filhos têm um dever de amparar os pais na sua velhice, na sua carência e na sua enfermidade. Então, se os mesmos não fazem de forma espontânea, cabe aos pais buscar a via judicial para que obrigue esses filhos relapsos, esses filhos que não arcam com essa necessidade, de bancar a subsistência de seus pais. O Brasil participou, o Brasil assinou, ou seja, o Brasil é signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos para os Idosos, porém ainda não ratificou. O Congresso Nacional necessita ratificar para que essa convenção tenha plena aplicação no Brasil. Também vislumbramos, também entendemos que é de suma importância que os tribunais estaduais de justiça, de todas as federações, prossigam, analisem a criação de uma vara específica do idoso, da mesma forma que existem varas da infância e da juventude. Se faz necessário também a implantação de uma vara específica, a vara do idoso, em que sejam designados juízes apenas para atuar naquela vara do idoso.
porque o país está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. Não somos mais um país de jovens, já somos um país de meia idade. Nós que temos hoje na faixa dos 30, 40 anos, 50 anos, daqui a 20 anos, 30 anos, seremos totalmente idosos. A força de trabalho do Brasil está envelhecendo. Isso acarretará encargos à Previdência Social, da mesma forma que acarretará carência na população idosa que tem baixos salários e suas aposentadorias serão baixas. Por isso que muitos buscarão, como já estão buscando, ajuizar ação na justiça, ações judiciais contra seus filhos, porque os abandonam, não suprem suas carências, que é um dever constitucional do filho de arcar com a velhice, com a enfermidade, com a carência financeira de seus pais. Antes de ser uma necessidade, antes de ser uma obrigação financeira, é uma obrigação moral de seus filhos. Lembrem-se, pais, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, é a sua lei, é a sua proteção, é o seu amparo legal, com base também na Constituição Federal e no Código Civil Brasileiro. Lhe ampara, busque os seus direitos contra seus filhos que não arcam com as suas obrigações morais de os ajudar. Busque-os de forma judicial, com base nessa lei, no Estatuto do Idoso, da Constituição Federal e no Código Civil, que lhes protege, lhes ampara. Uma outra informação importante, a Lei de Benefícios da Previdência Social, que é a Lei 8.213 de 1991, em seu artigo 45, garante ao idoso que é aposentado, poucas pessoas sabem disso, prestem atenção, poucas pessoas sabem dessa informação. Este artigo 45 desta lei específica garante ao idoso que é aposentado por invalidez, a invalidez engloba uma série de questões, mal de Parkinson, Alzheimer, uma série de doenças que limita o idoso à sua vida. Esta lei, este artigo 45, garante um adicional de 25% sobre a aposentadoria do idoso para que possa arcar com cuidadores, ou seja, esta lei garante um adicional de 25% para o idoso arcar com os cuidadores, que o mesmo não pode arcar com suas condições diárias de vida, de manutenção, de mobilidade, etc. Então, o idoso, seus familiares que não têm conhecimento deste artigo 45 desta lei específica, busque a Previdência Social, busque um advogado específico na área de Previdência Social, que o mesmo entrará com uma ação judicial nos juizados federais que regem, de pequenas causas, que regem a aplicação da lei previdenciária. Este advogado entrará com uma citação, visto que o INSS dificilmente e espontaneamente concede este adicional. É necessário uma busca judicial para que se prove a invalidez daquele idoso e que o mesmo acresça a sua aposentadoria, este adicional de 25%, que é específico para cuidadores do idoso. Então, idosos, vocês que estão desamparados pelos filhos, busquem a sua proteção legal. A Constituição Federal, o Código Civil Brasileiro, o Estatuto do Idoso, especificamente o artigo 12 do Estatuto do Idoso, garante a subsistência do idoso através de uma prestação alimentícia por um dos filhos. Não é necessário que o idoso ajuize ação contra todos os filhos, basta apenas um dos filhos que tenha condição financeira de arcar com o sustento do idoso e o mesmo busca os seus direitos contra este filho, que moralmente já foi condenado, porém será condenado judicialmente a arcar com suas obrigações de filho perante os seus pais. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like e um forte abraço.